Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula online. Aproveitem, bons estudos. Então vamos continuar aqui a nossa parte de capacidade. Hoje vamos falar de rendimento e algumas outras medidas. Então, o rendimento está associado à utilização da capacidade instalada e deriva dos conceitos de utilização e de eficiência. Então, como é que é o cálculo? Utilização, recordando, é o volume de produção real de projeto dividido, pela capacidade de projeto. Então, o volume de produção real dividido pela capacidade de projeto. Capacidade de projeto é aquela uma que foi feita só no papel. A eficiência vai ser o volume de produção real dividido pela capacidade efetiva. Vocês viram isso na aula passada. Então, vamos ver um exemplo para a gente calcular o rendimento. Então, aquele mesmo caso anterior, capacidade de projeto são 168 horas, a capacidade efetiva 109 horas e a utilização 51 horas. Então, como é que a gente vai calcular? Bom, eu tenho a capacidade de projeto, que é papel, foi feito no papel, 168 horas. Tenho a capacidade efetiva de 109 horas e tenho a utilização, ou real, que é 51 horas. Então, o que eu vou fazer? O volume de produção real, 51, dividido pela capacidade de projeto. Está aqui, 168. Então, eu vou ter um índice de utilização de 30,4%. A eficiência vai ser o volume de produção real, que é o 51, dividido pela capacidade efetiva. Capacidade efetiva está aqui, 109. Então, eu vou ter uma eficiência de 46,8%. Então, essa é a minha eficiência da linha. Então, vamos aí fazer um exercício juntos. A capacidade de projeto para reparo de motores é de 80 por dia. A capacidade efetiva é 40 por dia. E a produção real é 36 por dia. Calcule grau de utilização, eficiência e capacidade nominal. Então, a utilização, o útil, vai ser igual ao real sobre projeto. Qual é o real? É isso, é o que consegue fazer. 36 dividido pelo projeto 80. Então, a utilização dessa empresa será, desses motores, será 36 dividido por 80, igual 0,45. Ou 45%. Então, essa é a utilização. A eficiência utilização 45. Vou colocar aqui, 0,45. A eficiência será igual ao real dividido pelo efetivo. Então, real, 36, dividido pelo efetivo, 40. 36 dividido por 40 dá 0,9. Excelente, 90% de eficiência. Então, aqui, 0,9. E a capacidade nominal
já está ali em cima a fórmula. Então, a capacidade nominal vai ser, aí, a capacidade de projeto, 80 vezes 0,45 vezes 0,9. 80 vezes 0,45 vezes 0,9. Então, a capacidade nominal será de 32,4 motores por dia. Essa é a capacidade nominal. Número 2. Número 2. Dadas as informações a seguir, calcule eficiência, grau de utilização, capacidade nominal para uma outra empresa de conserto de veículos. Agora a capacidade de projeto é 50. O que é o projeto, então? É a capacidade de prancheta, feito na caneta, só na mesa. A efetiva, que é reduzindo as perdas planejadas. E a real, reduzindo as perdas também não planejadas. Então vamos começar pela utilização. Então a utilização vai ser o real 36 dividido por 50. 36 dividido por 50. 0,72. Ou 72%. Essa é a utilização. A próxima que pede é a eficiência. Eficiência vai ser o real, que é 36, dividido pelo efetivo, que é 40. 36 dividido por 40, 0,9. Ou 90%. E a nominal vai ser o valor, né? Então vai ser real vezes as taxas 0,72 de utilização vezes 0,9 de eficiência. Então 50 vezes 0,72 vezes 0,9 igual 32,4. Caminhões por dia. Esse é o nominal. Então, o que a empresa consegue fazer é isso, 32,4 caminhões por dia vai ser a taxa nominal que eu vou poder garantir a entrega. Então, se chegar a 34 caminhões, eu sei que eu não entrego em um dia só. Apesar de que a minha capacidade de projeto é 50, mas se chegar a 34, pelo nominal, eu sei que eu não consigo entregar. Por isso é tão importante fazer esses cálculos. E a capacidade também depende do mix. Olha, por que depende do mix? Tem coisas que eu demoro mais para fazer. A empresa dificilmente faz um produto só, né? Então, uma empresa de móveis produz objetos de decoração e móveis sob encomenda. E funciona de segunda a sábado, 6 dias, 8 horas por dia. Que dá um total de 480 minutos por semana. Aqui, ó, por semana. O mix da empresa é composto de 4 tipos de objetos. E o tempo de cada um está aí embaixo. Então, o olho demora 2 horas. A garrafa, 3 horas e 20. O peixe, 1 hora e 10. E a bandeja, 20 minutos. Então, vejam que por causa de ter o minuto, é que está aqui em cima em minutos. Fica mais fácil calcular tudo em minutos do que ficar transformando em horas. Então, o que eu faço? Quanto que é 2 horas? 120 minutos. 3 horas e 20 minutos dá 200 minutos. Então, é mais fácil eu calcular tudo em minutos. 1 hora e 10, 70 minutos.
É muito mais fácil eu calcular tudo em minutos do que ficar colocando 0,1,329 horas. Então eu transformo em minutos que fica mais fácil. Então o volume de produção de a capacidade vem. Se fizer só olho, mais nada por dia, eu consigo fazer 4. Se fizer garrafa, eu consigo fazer 2. Se fizer peixe, 6. Se fizer bandeja, 24. Se eu fizer olho, peixe e bandeja, eu consigo fazer 2 olhos, 3 peixes e uma bandeja. Se fizer garrafa e bandeja, 2 garrafas e 4 bandejas. Se fizer peixe e garrafa, 1 garrafa e 4 peixes. Isso é tudo dado, viu? Isso é informação. Você vai lá e colhe da produção da empresa. Então, um exemplo, ó, suponha que uma fábrica de aparelhos condicionados de ar produza 3 modelos diferentes: luxo, padrão e econômico. O modelo de luxo pode ser montado em 1,5 horas, o padrão em 0,75 horas e a área de montagem tem capacidade de 800 horas por dia. Então, tudo é por dia. Se a demanda para unidades de luxo, padrão e econômico... padrão em 1 hora, desculpa aqui. Ó. Padrão em 1 hora. Se a demanda para unidades de luxo, padrão e econômico estiver na proporção 2:3:2, o tempo necessário para montar será 2, 3 mais 2 unidades, certo? Então eu vou fazer 2 de luxo, 3 de padrão e 2 de econômico. É isso que significa essa proporção 2:3:2. Então, 2 horas vezes 1,5 hora do de luxo, 3 vezes 1 hora do padrão, 2 vezes 0,75 horas do econômico. Então, eu vou gastar para fazer esta ordem de produção 7,5 horas por dia. Então, por semana, eu tenho 800 horas, vezes 7 dias, tem 746 horas por semana. Então, é dividido por 7,5, desculpa. Então, ó, o número de unidades produzidas por semana vai ser 800 horas por dia, 7 dias por semana, dividido pela quantidade de horas deste mix de produção aqui por dia. Então, eu consigo fazer 746,7 2,3,2 por semana. Então, mix são os vários produtos que eu faço na empresa. Quando eu junto todos, eu chamo de mix. Então, o mix é aquele agrupamento. Então, se eu mudar a proporção que estava estabelecida antes, né? 2:3:2, se essa proporção mudar para 1, 2 e 4, aí eu vou ter que recalcular. Tem um outro nome esse cálculo, tá aqui o recálculo. Então agora vai ser 1 unidade do luxo, 2 unidades do padrão e 4 unidades do econômico. Aí eu vou gastar menos tempo por semana, faço a mesma conta. Olha lá, 800 vezes 7 dias, dividido por 6,5, vai ser 861 unidades deste novo mix 1, 2, 4. Tem um outro nome para isso, que é média ponderada. Eu posso fazer esse cálculo aqui, ó, esse cálculo de 5, esse aqui, é um cálculo de média ponderada. É a mesma coisa. Muito parecido com o cálculo de média ponderada. É uma ponderação entre as fabricações. Agora falar de um outro assunto, que é a sazonalidade. A sazonalidade são as flutuações de demanda, mas que eu tenho algum tipo de
conhecimento, eu sei que vai acontecer. Então, um hotel. Quando é que eu tenho um hotel mais cheio? Quando é que ele está mais vazio? Malharias. Quando é que eu produzo menos? Quando é que eu produzo mais? Então, veja, produzir é diferente de vender. Aqui, eu estou falando de produção. As malharias de Monte Sião, elas trabalham assim. Elas produzem o ano inteiro e aqui, ó, essa etapa aqui, esse pedaço aqui, ó, é hora de vender, não é hora de produzir. Então, as equipes que estavam produzindo vão ser direcionadas para a venda. Então, isso é sazonalidade. Eu sei quando a queda ocorre. Então, isso é... Eu consigo trabalhar minha produção para mudar, para atender essas sazonalidades. Então, como é que eu vou fazer o planejamento com sazonalidade? Ó, primeiro, vou medir a demanda e a capacidade agregada, que a gente já viu. Vou identificar políticas alternativas e escolher a melhor. Aí a gente vai ver essas políticas. Então, as políticas. Primeiro, capacidade constante. Eu ignoro as flutuações e mantenho sempre a produção igual. Posso fazer isso? Pode. Então, ó, independente de quanto o hotel vai estar cheio ou vazio, o número de quartos não muda. Eu não fico construindo e demolindo quarto toda semana. No varejo é a mesma coisa. Eu tenho a loja sempre cheia de produtos. Então, a capacidade minha é essa total, essa linha vermelha. E o que está marcado de cinza aqui é o que eu não estou usando. Mas ela é constante, eu não mudo. É a capacidade. Posso ter a política de demanda constante. Então, eu vou formar estoque para atender flutuações. Então, ó, aqui eu produzo mais do que eu uso e guardo. Esse estoque eu vou usar aqui. Então, eu produzo sempre o mesmo tanto. Ó, esse estoque eu vou usar na área de venda. Então, eu produzo constantemente e guardo. O que eu não vendo, eu guardo. Porque vai chegar a hora que vai vender muito, aí eu dissolvo aquele estoque que estava guardado. Então, essa é a política de demanda constante. Tenho também, ó, política de acompanhamento da demanda. Então, eu tento fazer ajustes na minha produção, pequenos ajustes, para tentar minimizar essas diferenças de capacidade pelo quanto eu vendo. Então, eu vou tentando acompanhar ali. Quanto é que eu vou vender o mês que vem? Quanto é que eu vou vender esse mês? E eu tento me antecipar a isso. Agora, falando dos custos, aqui eu tenho a capacidade de produção. Ela depende dos custos, claro. Então, o custo fixo está aqui, é uma linha reta, porque ele não varia. Custo variável começa do zero. Quanto mais eu produzo, mais eu gasto. Essa linha aqui é o custo total, que é a soma do custo fixo mais o custo variável. E a receita, a linha azul, está aqui. É o quanto eu estou vendendo. Tem um ponto muito importante nesse gráfico, que é este aqui, ó. Essa junção aqui é o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Então, a partir daqui é lucro. Aqui é prejuízo. Então, o ponto de equilíbrio é o ponto em que a atividade está pagando todos os custos. Então, aqui eu estou no 0 a 0. Não estou ganhando e não estou perdendo. Todos os custos estão pagos. A partir daqui, desse ponto, toda a receita vai me dar lucro. Antes desse ponto, não vai ter lucro. Eu vou ter prejuízo. Então, o mínimo que eu tenho que conseguir é o ponto de equilíbrio para ficar no 0 a 0. Então, a capacidade de produção está relacionada com os recursos de produção e potencialidades do mercado. Recursos de produção são todos: mão de obra, material, tecnologia, dinheiro.
espaço, tempo. Então, o ponto de produção depende, né, do potencial. O potencial da produção depende do potencial do mercado. Por quê? Quanto mais o mercado estiver absorvendo, mais eu vou investir em tecnologias e aumentar o potencial da minha produção. Então, custos totais, né, custo unitário, quantidade, custo fixo, receita, tudo isso, preço, são métricas de eficiência, de potencialidades da minha produção. E todas essas métricas eu vou ter que trabalhar muito bem trabalhado para garantir que eu consiga lucro para a empresa. Então, o custo total, custo fixo mais custo variável. A receita, preço vezes a quantidade. E o lucro, então, vai ser receita menos custos totais. Então, esse daqui é o meu objetivo, é maximizar o lucro. Para maximizar o lucro, eu tenho que sempre pensar em mais receita e menos custos. Então, alguns parâmetros que se usa, né, para medir a capacidade na siderurgia, toneladas de aço por mês, na refinaria, litros por dia, nas montadoras, números de carros por mês, na companhia elétrica, megawatts hora, e nas fazendas, toneladas por ano. São algumas métricas, só para vocês conhecerem. Por hoje é só. Então, revejam esse material, leiam na apostila e façam os exercícios no prazo, viu? Um grande abraço para vocês e até a próxima.